Olá, eu sou o Valdir Perini e este é mais um vídeo do canal Pão da Vida. Venho novamente a falar sobre o assunto coronavírus, mas eu quero falar nesse vídeo sobre um outro aspecto dessa situação, dessa realidade que todos nós brasileiros e pessoas no mundo todo estão vivendo, que é justamente a necessidade, de ficarmos presos dentro de nossos lares. Eu não sei se preso seria o termo correto, porque eu tenho visto na realidade um outro aspecto disso. Eu tenho visto que ficar dentro de nossos lares, com nossos familiares, pode ser visto também como, na verdade, uma libertação, uma liberdade. Procure enxergar dessa forma e eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Tem um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar, que se encontra em Juízes, no capítulo 2. Essa história, bastante interessante, fala sobre o momento em que o povo de Israel, depois de atravessar o deserto, depois de 40 anos caminhando pelo deserto, eles estão agora prestes a entrar na terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Através de Moisés, o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, e caminhou rumo a Canaã, a terra que Deus havia prometido. E agora, através de Josué, o general Josué, eles estão se preparando para finalmente entrar e possuir a terra. No entanto, eles tinham um grande desafio pela frente, que era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, a primeira cidade que eles teriam que conquistar, era uma cidade cercada por um muro muito grande, uma grande muralha. Inclusive, sobre este grande muro haviam até casas e pessoas moravam ali. E Josué enviou 2 espiões para olhar e ver como que era a terra, ver como que eram os exércitos deles, a sua defesa. Com certeza ele pretendia preparar ali uma estratégia para entrar e conquistar aquela cidade. Mas esses espiões eles foram descobertos, então eles tiveram que se esconder, e eles se esconderam na casa de uma mulher. A Bíblia diz que ela era uma meretriz, uma prostituta, e ela se chamava Raabe. Quando esses homens chegaram ali na casa de Raabe, interessante, Raabe, apesar de viver ali na cidade de Jericó, ela ajudou esses homens, ela escondeu esses homens, e ela disse: olha, eu sei do que Deus tem feito através de vocês, eu sei o que Deus fez no Egito, o Deus que vocês servem, e eu quero servir a esse Deus, eu quero fazer parte desse povo, porque eu tenho certeza que vocês vão vencer essa batalha, que vocês vão vencer essa guerra. E o nosso povo, todo o povo de Jericó, está aterrorizado em saber que vocês estão vindo para conquistar a nossa cidade. Então Raabe, ela protegeu esses homens, ela escondeu eles dos soldados, e ela pediu algo a eles, ela pediu que a vida dela fosse poupada quando eles entrassem, e não somente a vida dela, mas também a vida da sua família, dos seus parentes. E aqueles espias, eles fizeram uma promessa a essa mulher, e essa promessa, lá no capítulo 2 de Josué, no verso 18, eu vou ler o verso 17 também. Verso 17, 18 e 19 diz assim: os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver, ou melhor, amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. É interessante porque os espias disseram àquela mulher: olha, pendure aqui essa fita vermelha na janela da sua casa. Essa fita vermelha ela vai marcar a casa em que vocês moram, para que os soldados saibam que essa casa deve ser poupada.
Mas é interessante, eles disseram, olha, só que somente as pessoas que estiverem dentro da sua casa serão poupadas. Aquelas que estiverem fora da casa, elas serão responsáveis pela sua própria morte. Nesse texto, nós vemos que a casa daquela mulher, ela se tornou a proteção daquela família. Todos precisavam estar dentro da casa para serem salvos, para serem protegidos, para serem guardados. Ora, nós podemos usar essa passagem para ilustrar bem aquilo que está acontecendo hoje. Nós sabemos que sair para fora de casa hoje é perigoso por conta do contágio desse vírus. Sabemos que vai passar esse tempo, que logo nós estaremos livres para poder sair, mas hoje a melhor forma de proteger a nossa família é permanecermos dentro da casa, assim como aconteceu com a família dessa mulher chamada Raabe. Na continuidade da história, a Bíblia diz que o povo de Israel entrou de forma milagrosa, Deus fez um grande milagre ali, os muros ruíram e pelo poder de Deus, e eles entraram, mas somente aquela parte do muro onde tinha a casa dessa mulher foi preservada, e sua família, todos os que estavam dentro da casa também sobreviveram e foram preservados. É interessante que aquela fita vermelha, ela também é uma tipologia da marca do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro sobre a vida das pessoas. Um outro texto também bastante interessante aconteceu quando o povo de Israel ainda estava no Egito. E no momento em que Deus envia a praga que iria ferir de morte todo o primogênito de cada casa, de cada família. Mas Deus dá uma ordem para Moisés, e ele deveria ensinar ao povo que eles deveriam pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro. Ali foi instituída a Páscoa judaica. Mas uma coisa interessante, Moisés diz assim, vocês vão pegar o sangue deste cordeiro e vocês vão pintar os batentes das portas das casas com o sangue do cordeiro que foi morto, da qual vocês vão comer a carne desse cordeiro assada em família. As pessoas precisariam estar reunidas dentro da casa, em família, para serem protegidos. Por quê? Porque um anjo da morte iria passar pelo Egito e iria ferir todas as pessoas que não tivessem, todas as casas, que não tivessem ali o sangue nos batentes das portas. Na verdade, o anjo iria ferir todo o primogênito de cada família. Mas é interessante também, porque essas pessoas elas só seriam protegidas, os hebreus só seriam protegidos por Deus se eles estivessem dentro da casa. A casa aqui representa o lar, representa a família. As pessoas, muitas vezes, elas têm se distanciado da sua família, têm se distanciado do seu lar, e por isso têm vivido muitos perigos, têm colocado a sua vida em risco, vivendo aventuras. Por isso, o lar é um lugar, a casa, a família, é o lugar onde nós temos proteção, é o lugar onde nós temos o conselho de alguém mais velho, é o lugar onde nós temos a proximidade com pessoas que nós amamos. E é interessante que o que tem acontecido nesses dias tem feito com que as pessoas novamente busquem o refúgio do seu lar. Assim como o filho pródigo, depois que pediu a parte da sua herança e saiu, como diz a palavra de Deus, isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e gastou toda a sua herança, depois ele se viu numa situação difícil, endividado, sem amigos. O que veio na sua mente, no seu coração, é a lembrança de que na casa de seu pai ele tinha pão, de que na casa de seu pai ele tinha proteção. Então ele disse, eu vou voltar para a casa de meu pai. E assim ele o fez e foi recebido de braços abertos por seu pai. Interessante, a casa, o lar, a família, precisa ser um lugar de proteção, precisa ser um lugar onde as pessoas encontram refúgio, precisa ser um lugar onde as pessoas se sintam amados, se sintam protegidos. Assim tem que ser. Talvez
hoje pessoas estejam sofrendo por estarem distante do seu lar, por estarem distante de sua família. Não perca tempo, volte, faça as pazes. Se brigou, faz as pazes, peça perdão, libere perdão, mas não fique longe de pessoas que você ama e que você sabe que também te amam, e também há um lugar onde você vai ser protegido, onde você vai ser guardado de muitos males que existem por aí. Hoje nós temos visto algo interessante acontecendo. As igrejas, por não poderem se reunir, né, para que não haja, né, aglomeração de pessoas e o vírus possa ser transmitido, as pessoas estão dentro de seus lares, mas nós podemos observar algo interessante. Pelas redes sociais, né, Facebook, Instagram, nós vemos pessoas transmitindo, né, online, transmitindo ali ao vivo, momentos de adoração, momentos de comunhão em família, e palavras sendo transmitidas, palavras sendo passadas, né, por pessoas que estão ali nas redes sociais, ouvindo e assistindo aquilo. Isso é interessante pelo seguinte, porque nós temos a ideia de que igreja, de que vida cristã é aquilo que fazemos, né, aos domingos, ou aos sábados e domingos, lá na nossa igreja, né, naquele local de adoração que muitos chamam de templo, né, mas na realidade é um local de adoração, e resumimos a nossa vida cristã a isso, quando na verdade não é só isso. E hoje nós podemos observar, eu tenho visto há poucos minutos, eu estava no meu Facebook e eu vi pessoas transmitindo online cultos dentro de suas casas, na Guatemala, na Argentina, em vários lugares do Brasil, pessoas que são meus amigos no Facebook da minha denominação e de outras denominações, de outras igrejas também, com um violão ali, sua esposa e filhos ao lado, louvando, adorando a Deus e ministrando uma palavra. Olha, às vezes nós não entendemos a forma de Deus trabalhar, a forma de Deus agir. Mas será que foi necessário, será que foi preciso, né, a chegada desse vírus, dessa terrível ameaça, para nós nos reunirmos em nossos lares e passarmos um momento de comunhão, um momento de adoração? Ou para sairmos de dentro das nossas igrejas, das quatro paredes da nossa igreja, e ainda que dentro das nossas casas, né, confinados ali, dentro das nossas casas, mas a internet e a rede social nos permite hoje levarmos, né, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho a pessoas do outro lado do mundo. E fazemos isso em família, fazemos isso reunidos dentro da nossa casa. Será que foi necessário que isso acontecesse para que nós entendêssemos que a vida cristã não é somente aquelas 2 horas que passamos no domingo ou no sábado em nossa igreja, mas também um momento que podemos passar em nossas casas, com nossas famílias? Bom, é algo a se pensar, mas uma coisa é certa, assim como a família de Raabe encontraram proteção dentro daquela casa, onde tinha aquela fita vermelha, e assim como também o povo de Israel, o povo hebreu, encontrou proteção de Deus enquanto estavam dentro de suas casas, participando de uma refeição sagrada, que era a Páscoa que Deus havia instituído, e também havia ali, né, o sangue do cordeiro no batente das portas, que também é uma marca, né, simbolizando aquela família tem proteção, aquela família está guardada, aquela família está protegida por Deus. Olha, esse é o momento também de nós nos reunirmos e pedimos a proteção de Deus. E pedimos a Deus que venha guardar a nossa casa, que venha guardar a nossa família, que venha nos proteger desse mal que existe aí fora. Estamos falando do vírus, mas existem muitos outros males, que muitas vezes passa despercebido. Os convites errados, os vícios, a violência, né? As drogas, tantas outras coisas que estão aí ameaçando a nossa família, ameaçando o nosso lar.
mas precisamos encontrar proteção, precisamos buscar refúgio ao lado de pessoas que nos amam, ao lado de pessoas que nos protegem, talvez nossos pais, nossos filhos, nossos avós, esposo, esposa. Essa é a vontade de Deus para nós como igreja. Não vamos ficar pensando que esse tempo é um tempo de morte, é um tempo de destruição. Vamos pensar de forma diferente. Esse é um tempo de renovação, é um tempo de mudança, é um tempo de olharmos para as nossas casas e para as nossas famílias, agradecermos a Deus porque temos um lar, porque temos uma família que nos ama e que nos protege. Deus abençoe, fique na paz, confie em Deus, continue buscando e confiando no Senhor, que com certeza Deus tem grande livramento para a sua vida. Em nome de Jesus.